pertencia a Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha de pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofrá dos Abiezritas. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, bondoso Pai, a sua palavra está aberta, lida. Nós sabemos que ela é suficiente para falar conosco e não seria necessário a minha participação nesse momento, mas a tua igreja está preparada nesse instante para ouvir um pouco mais, para entender um pouco mais, para refletir um pouco mais daquilo que vem do Senhor, não de mim. Por isso, usa desse momento a teu favor, que seja um momento de edificação, que seja um momento de construção nas nossas vidas e que possamos compreender um pouco mais da sua paz, da paz que provém do Senhor, da paz que excede todo o entendimento. É assim que nós oramos e consagramos esse momento em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meu irmão e minha irmã, você está em paz nesse momento da sua vida? No atual momento da sua vida, você considera que está em paz? Está experimentando um momento de paz na sua vida? Se sim ou se não, como você chegou a essa conclusão? Quais foram os fundamentos nos quais você embasou a sua resposta? Seja ela sim ou seja ela não. De fato, irmãos, a paz é uma das maiores cobiças do coração humano ao longo da história. Não somente com questões macros da esfera da sociedade, como grandes guerras ou grandes conflitos armados, nos quais nós já experimentamos, já vimos e já lemos a respeito ao longo da história, mas
nas pequenas vivências da nossa jornada, da nossa peregrinação nessa terra, nós cobiçamos a paz. Quem não deseja experimentar paz na criação dos seus filhos? Não é, Tati? Quem não deseja experimentar paz num casamento com o mínimo de conflitos possíveis dentro dessa estrutura familiar maravilhosa que é o casamento, sem contendas, sem brigas? É um sonho para todo casal, não é? Quem não gostaria de gozar de paz no trânsito de São Paulo, sem que você não seja apressado por alguém que está atrás de você, pisando, acelerando, piscando a lanterna do carro para você ir rápido, ou pelo menos num trânsito onde as pessoas saibam dar a seta, já seria suficiente para a gente gozar de um pouquinho de paz no trânsito, não é? De fato, nós precisamos de paz. Quem não gostaria de ter uma paz prolongada, uma paz interminável, mesmo que você seja corintiano? Para o corintiano, é quase impossível experimentar de muito tempo de paz, né, Randall? É quase impossível. Mas, de fato, se tem algo que nós corremos atrás, é de paz, a gente quer paz. A paz é o objeto de alcance da nossa vida. E eu gosto muito de uma banda irlandesa, não somente gosto, mas como é a minha banda favorita desde a minha adolescência, chamada U2, no qual o vocalista é o Bono Vox. Alguns irmãos devem conhecer o U2, né? E o Bono, juntamente da sua banda, dos equipantes ali da banda, eles sempre tiveram essa filosofia, uma filosofia de uma banda que nasceu dentro de um contexto de conflito, Irlanda do Norte contra Irlanda do Sul, onde viram muita guerra, viram muitas mortes, viram miscigenação, segregação ao extremo, e eles então adotam essa filosofia com músicas e letras que pregam sobre paz. E uma das coisas que o Bono diz e fala a respeito da paz, ele como um grande porta-voz no meio secular do tema paz, ele vai dizer o seguinte: a paz não é apenas a ausência de violência, mas como é a presença da justiça. Para o Bono, a paz ela existe num ambiente não somente que tem ausência de violência, mas que tem presença de justiça. E é assim que ele enxerga. Lembrando que o Bono é um ativista, ele está trabalhando num contexto totalmente social, ele está falando de justiça social, onde todos possam ter os mesmos benefícios, né, de forma justa, em todas as categorias da sociedade. E eu queria usar essa frase do Bono, mas ampliar ela um pouquinho, para trazer ela como uma proposição para a nossa mensagem nessa noite. Eu queria utilizar das palavras do Bono e fazer algumas alterações. Eu queria dizer que nós vamos olhar para o texto de Gideão, e nós vamos entender que a paz, ela não é a ausência de tribulações, mas a presença da justiça de Deus. A paz não é a ausência de tribulações, mas ela é a presença da justiça, sim, mas a justiça de Deus. E assim eu gostaria que nós olhássemos. Peço que você deixe sua Bíblia aberta no texto de Juízes, capítulo de número 6. Vamos trazer um contexto rapidinho para a gente entrar, vão ser 3 pontos, eu prometo ser o mais breve possível, ok? O livro de Juízes, você muito bem sabe, ele retrata um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Um momento onde existia uma ausência da liderança estável pela repetição de um ciclo, de um círculo de situações que sempre se repetiam. Primeiro, o povo de Israel entrava em apostasia, todo mundo sabe que é apostasia, se apartava, adulterava contra Deus, se apartava da presença de Deus. Eles então eram oprimidos, isso sempre, se apartava da presença de Deus, eram oprimidos por algum povo, por alguma nação, eles clamavam, e eles então recebiam o livramento. Esse ciclo, ele acontece e se repete durante todo o livro de Juízes, e essa vai ser a dinâmica. E essa dinâmica é resumida justamente lá em Juízes 21, 25, onde a Bíblia vai dizer que naquela época não havia rei em Israel, ou seja, não havia uma liderança estável.
cada um fazia o que parecia ser certo aos seus próprios olhos. É isso que está rolando em Juízes. Um bando de gente que não tinha norte, um bando de gente que não tinha líder, não sabia para onde ir, e que sempre pisava na bola, sempre dava uma bola fora, sempre se afastava da presença do Senhor. E essa época, ela é marcada por instabilidade espiritual, moral e social, justamente pela falta de uma liderança. Mas o padrão é esse, um povo que abandona a aliança de Deus e seguia os deuses de nações vizinhas, até que uma opressão acontecia. E eles só chegavam a clamar ao Senhor quando essa opressão era insuportável. Isso nós estamos falando de anos. Às vezes o povo de Israel resistia a uma opressão, ainda com seu coração duro, ainda apartado da presença de Deus, por algum tempo, até que essa opressão se tornava insuportável. Então eles clamavam por um libertador, para alguém que pudesse os libertar. Esse é o padrão que realmente acontece no livro de Juízes. No entanto, esse retorno à presença de Deus, depois de sempre aparecer um libertador, ele era frequentemente temporário, porque depois de um período de paz, assim como nós muitas vezes fazemos, esse ciclo recomeçava. E esse é o contexto de Juízes. E quando a gente chega no capítulo 6, esse texto que nós lemos marca a narrativa do chamado de Gideão. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre o personagem de Gideão nas Escrituras. Se você não conhece, eu convido você a ler o texto de Juízes 6 e 7 ali, que você vai conhecer. Mas a narrativa começa com uma declaração clara de que o povo de Israel estava sofrendo e estava sendo oprimido, naquele contexto em que Gideão vai ser levantado. O texto de Juízes 6:1 vai dizer: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. E é interessante porque a opressão dos midianitas, especialmente, foi a maior opressão que Israel recebeu dentro do livro de Juízes. Lembrando que os midianitas são descendentes de Abraão. Lembra quando Sara morre, que Abraão vai se casar com Quétura, e ele tem descendentes, e um desses descendentes era Midian, ou seja, os midianitas eram descendentes de uma linhagem que vinha de um dos casamentos de Abraão. E nesse contexto, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel fez o que era mal aos olhos de Deus. Depois a gente vai descobrir que tudo que é mal aos olhos de Deus envolve idolatria, envolve depositar confiança em outro Deus. E quando eles fazem isso, o Senhor os entrega de mão beijada para os midianitas. E nesse contexto, os midianitas não estavam sozinhos. Os midianitas tinham feito uma coalizão, ou se juntado, feito uma amizade com os amalequitas, que era um povo ainda um pouco pior do que os midianitas. E qual era o padrão de opressão? O que os midianitas faziam contra Israel? Os midianitas eram nômades. Então, eles usavam uma tática de invasões periódicas. O que eles faziam? Israel tinha um tempo de paz, plantava, semeava. Lembra que ali a subsistência era própria, cada um tinha sua fazendinha, cada um tinha sua terrinha para, com as sementinhas, ter o seu próprio alimento, fazer trocas, se alimentar, certo? Esse era o comércio, completamente agrário naquele contexto. E os midianitas deixavam um tempo para que o povo de Israel semeasse. Quando as plantações começavam a surgir, os midianitas entravam e eles não roubavam as plantações, eles devastavam as plantações. Durante 7 anos, o povo de Israel não tinha como desenvolver o seu alimento, a sua subsistência, comercializar. Por que essa tática é tão poderosa? Porque aos poucos, uma sociedade, quando ela vai perdendo o seu capital de giro, perdendo sua subsistência, ela vai morrendo sem precisar de guerra, ela vai se destruindo sem precisar de armas, sem precisar de nada, de força bruta. E eles não somente faziam isso, mas a Bíblia vai dizer que eles matavam o gado, as ovelhinhas, tudo aquilo que o povo de Israel poderia usar para a sua subsistência, foi destruído, era destruído, ao ponto do povo de Israel ter que se abrigar em cavernas.
ter que fugir das suas moradias, ter que se tornar nômade dentro da sua própria terra, de tanto desespero que eles tinham, pela opressão que eles estavam sofrendo dos midianitas. Pensa, você vai para um lado, você tenta começar a cultivar alguma coisa, alguém vai lá e destrói. Aí você compra uma vaquinha, está lá tirando leite dela, é a sua única subsistência, alguém vai lá e mata ela. E você não sabe para onde ir, não sabe para onde correr, não tem muralha, não tem nada que possa te proteger. Durante 7 anos, Israel foi oprimida. E então nós vemos uma realidade de medo, insegurança e um empobrecimento extremo. Esse é o pano de fundo para o chamado de Gideão, da história de Gideão, ok? E aí no versículo de número 11, que foi onde nós começamos, a gente vai começar a trabalhar algumas coisas dentro de um contexto de um povo que estava com medo, desesperado, fugindo, atormentado e oprimido. E nós vamos entender como Israel, mas principalmente aqui na pessoa de Gideão, esse povo pode encontrar paz em meio a essa situação. Como encontrar a paz sem experimentar a ausência de tribulações, mas na certeza da presença da justiça de Deus. Em primeiro lugar, precisamos ser sóbrios sobre nossas ações. Primeira coisa, no versículo 11 a 13 você vai perceber que Gideão, como os outros israelitas, estava desanimado, inseguro, com muitas dúvidas sobre Deus. Ele conhecia as histórias dos feitos do Senhor, mas à luz da opressão que eles estavam enfrentando, ele não conseguia reconciliar essas histórias na cabeça dele com a dura realidade que ele estava enfrentando. Não somente ele, mas como todo o povo de Israel. E ele faz uma pergunta sincera para o anjo do Senhor, quando o anjo do Senhor aparece. Ele vai dizer: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Não é a primeira coisa que a gente faz? Quando um momento de tribulação extrema, não estou falando de, não sei como é que eu vou pagar a conta quarta-feira, não. Quando um momento de tribulação extrema acontece na sua história e na minha história, a primeira pergunta é essa: Senhor, se o Senhor está comigo, por que que isso está acontecendo? E é assim que Gideão se comporta. Por quê? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Porque não somente eu, mas o seu povo, está falando de uma comunidade. Há um tempo atrás eu fui com um pastor numa igreja, os irmãos devem se lembrar, me perdi o nome agora, a igreja ali em Guarulhos, que teve um problema com o seu templo. E aqueles irmãos estavam devastados, porque eles tiveram um problema sério com o templo, perderam o seu templo, não tinham onde congregar. E talvez a pergunta fosse: nós somos povo de Deus, por que isso está acontecendo? Deus não estava com a gente? Deus não quer que nós tenhamos um espaço físico para cultuar? O que está acontecendo? E é isso que Gideão está fazendo. Ele coloca em xeque a presença de Deus. Deus está no banco dos réus para Gideão. Deus é culpado. Deus é o culpado por ter abandonado Israel. Tudo isso por quê? Porque na visão de Gideão, assim como o povo de Israel, a presença de Deus simbolizava paz. Lembra como é que eles faziam quando eles iam para a guerra? O que eles tinham que fazer? Levar a arca, não é? Da aliança. O que simbolizava a arca da aliança? A presença do Senhor. Então o que eles tinham em mente? Onde a presença de Deus está, tem paz, tem vitória. Eita glória, onde Deus está, tem vitória. Não tem problema. Não há tribulações, não há opressão onde Deus está. Então automaticamente, na cabecinha de Gideão, se a gente está passando pelo que está passando, Deus não está. Deus não está aqui. E é isso que ele fala para o anjo do Senhor. Se o Senhor está aqui, por que tudo isso aconteceu? O Senhor é o culpado, você é culpado. E nós percebemos que o ponto na vida de Gideão é basicamente que ele estava refletindo não algo somente dele, mas do seu próprio povo. Israel também não consegue ter a sobriedade sobre o que estava acontecendo. E Deus começou esse tratamento lá no versículo 7 a 8, do capítulo de número 6, ele vai dizer: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta. Qual que é a sequência cíclica de Juízes que eu disse? Apostasia, opressão,
clamor para um libertador. É assim que os juízes são levantados. Mas Israel clama e Deus não levanta libertador, Deus levanta profeta. E profeta no Antigo Testamento não é bom sinal. Profeta no Antigo Testamento normalmente é bronca. Deus não envia de imediato um libertador, Ele envia um profeta. Porque aquele povo estava clamando por liberdade, mas eles nem sabiam do que eles tinham que ser libertos, e por que eles precisavam ser libertos, e por que estavam passando pelo que eles estavam passando. A primeira resposta de Deus ao clamor das pessoas não é enviar um salvador ou salvação, mas dar um sermão, porque antes de avaliar o resgate que virá, as pessoas precisam entender por que precisam ser resgatadas. Israel não teve a sobriedade de entender que a culpa era deles, que eles haviam abandonado o Senhor, que eles haviam adulterado esse relacionamento maravilhoso de aliança, de tantos anos, que Deus havia firmado com eles. O profeta vem e coloca na cabecinha deles, os ajuda a entender por que estão nos problemas em que se encontram. Ele quer que entendam para onde a sua idolatria e o seu pecado os levou de forma natural. De forma natural. Irmãos, nós precisamos ter sobriedade diante dos nossos atos, porque muitas vezes nós não experimentamos paz por nossa culpa, e essa é a grande verdade. Muitas vezes por decisões que a gente nem percebeu, que foi no automático, e que estão recheadas de pecado. E eu falo isso assim, olhando para o meu coração, para a minha vida, por tanto murro em ponta de faca que eu dei, o tanto que eu já me machuquei, o tanto que eu já perdi a paz, e a culpa não era de Deus, a culpa não era dos meus pais, não é da minha esposa, não é de ninguém, a culpa é minha. E se eu não consigo ter sobriedade sobre os meus atos, eu perco para mim mesmo, eu perco para o pecado, eu perco para o inimigo. Primeiro eu preciso entender e ter a sobriedade do que eu estou fazendo, e de onde eu errei. No momento de contrição, é um momento muito especial, porque você tem que elevar a sua memória e a sua cabeça para alguma coisa que você tenha feito, e se você teve alguns instantes de sobriedade, veio a segunda, veio a quinta-feira, veio uma decisão, veio alguma coisa, e se não veio, a oração é a mesma que Jesus pede para que nós façamos: ilumina a minha mente para que eu possa enxergar aonde eu errei. Nós precisamos de sobriedade, e então o povo de Israel precisou de um profeta para contar para eles. A natureza do sermão que o profeta Deus mostra que Deus está tentando convencer as pessoas para que elas se arrependam verdadeiramente, o que sugere que o clamor, nos versículos 6 e 7, não é um sinal de arrependimento real. A história deles, após a morte dos outros juízes, quais foram os outros juízes que vieram antes de Gideão? Otiniel, Eude e Débora. É uma forte evidência de que sua tristeza era superficial e não é sincera. O próprio livro de Juízes mostra isso, que o arrependimento nunca foi sincero, porque eles voltaram a praticar. A paz vinha, o libertador libertava, não tinha mais opressão, e automaticamente a visão fica turva de novo, eles voltavam a pecar contra o Senhor. Não existiu arrependimento, e Deus sabia disso. Então quando ele envia um profeta, é para que eles pudessem entender do que eles precisavam se arrepender genuinamente. E aí nós vemos no versículo 14, qual que é a resposta de Deus, acompanha na sua Bíblia aí. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando? Percebe que Deus não está preocupado em se explicar? Qual que tinha sido a ponderação de Gideão? Se o Senhor está com a gente mesmo, do jeito que você está falando que está, do jeito que você está aparecendo aqui, por que a gente está passando pelo que está passando? Deus não está nem aí que Gideão veio com essa problemática. Deus só falou: olha, Gideão, com essa força que você tem, vai que você vai libertar o povo de Israel das mãos de Midian. Vai nessa tua força aí. Não sou eu que estou te enviando.
Ou seja, eu estou aqui, eu nunca fui para lugar nenhum, eu estou aqui, eu sempre estive aqui, eu não fui a lugar algum. Então, num segundo ponto, meus irmãos, acerca da paz, que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite, melhor dizendo, é que nós precisamos acreditar no poder da palavra de Deus. Ah, seminarista, mas eu acredito no poder da palavra de Deus. Se você é como eu, pecador, falho, frágil, muitas vezes nós duvidamos do poder da palavra de Deus. Perceba que Gideão, ele objeta aí no versículo 15, vamos fazer a leitura do 15 e 16, para que os irmãos possam se situar. Depois que o Senhor fala para ele, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem está enviando, ele diz, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Versículo 16, o Senhor diz, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Gideão, ele disse que ele é o menor da família, ele é economicamente e socialmente o membro mais pobre do clã de Manassés, mais fraco de toda a tribo de Israel. Como ele poderia salvar aquele povo? Como ele poderia salvar Israel? No entanto, como é que foi que o anjo chega para ele no versículo de número 11, no versículo de número 12, melhor dizendo, e qual o nome no qual ele dá para Gideão? Ele vai dizer, olha lá, o Senhor está com você, pode ler, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E Gideão está dizendo que ele é o menor, que ele é o mais pobre, que ele é o mais fraco e que ele não consegue. E nós lemos e sabemos, lá no começo do chamado, que o anjo do Senhor vai encontrar Gideão, ele estava escondidinho, num argar, cuidando ali das suas coisas, com medo dos midianitas, fugindo dos midianitas e se escondendo. Então a pergunta que eu tenho é, Gideão é o tipo de homem que se esconde com medo em um lagar, debrulhando trigo, e o Senhor chama ele de poderoso guerreiro? Alguns teólogos vão dizer nesse texto que Deus está zombando, tá falando, ô poderoso guerreiro, vamos lá que eu tenho uma tarefa para você. Outros vão dizer que Gideão está sendo modesto, como se ele estivesse dizendo assim, quem? Eu não dou conta não, eu sou o mais fraquinho, não sou nada, não vou dar conta não. Mas no fundo, todo orgulhoso que ele ia libertar o povo de Israel. Ou que ele simplesmente não percebeu o quanto ele tinha potencial para fazer isso. Essas são algumas interpretações. Mas, no meu entendimento, todas elas falham, irmãos. Porque elas falham em levar em consideração e levar a sério o poder de Deus e a sua palavra. Se Deus está dizendo que Gideão é um guerreiro poderoso, se Deus proclamou isso para Gideão, é porque ele era. E se ele não fosse, Deus ia o tornar. Porque o que sai da boca do Senhor é lei. O que sai da boca do Senhor é poder. Acontece. Se Deus fala para você que você está liberto dos seus pecados e que a partir de hoje você consegue falar não para eles, você consegue. Se Deus está dizendo que você tem um chamado para ser pregador das nações, mas você é fanho, não interessa, você consegue, porque Deus está dizendo. O que sai da boca do Senhor é poder para acontecer. Porque quando ele disse haja luz, quando nem existia, hoje nós temos um sol e uma lua que ilumina o planeta, as estrelas, simplesmente pela sua proclamação, pelo que saiu da sua boca. Se Deus está dizendo que você é filho, e que Ele te ama, considere-se um filho amado de Deus, porque você é. É assim que nós precisamos olhar para Deus.
Deus disse: poderoso guerreiro, você vai libertar o povo de Israel. Gideão precisava crer de que ele era um poderoso guerreiro, porque não somente Deus fala, mas todas as vezes que sai algo da boca de Deus, ela vem acompanhado da sua própria presença. Deus nunca falou e deixou. Deus nunca falou para Moisés e deixou Moisés. Moisés faz isso por sua conta. Eu estou te delegando, você vai dar conta. Mas todas as vezes que Deus fala, a sua presença acompanha o seu decreto e a sua vontade. Por isso que quando nós lemos as Escrituras e lemos a palavra de Deus, nós temos a certeza de que tudo o que está escrito nela se concretizou, se concretiza e se concretizará, porque o que sai da boca de Deus acontece. Mas não somente isso, quando lemos a palavra de Deus, nós podemos ter a certeza de que Ele está conosco na nossa vida, na nossa história e na nossa jornada. O terceiro e último ponto, para que nós possamos alcançar a paz, lembrando que nós estamos buscando a paz aqui, entender e experimentar a paz. Um primeiro movimento é que primeiro nós precisamos ter sobriedade sobre as nossas ações muitas vezes pecaminosas, que nos levam à ausência de paz. Mas num segundo plano, nós precisamos reconhecer e crer no poder da palavra de Deus, que pode de fato nos levar a um momento de paz na nossa vida. Mas um terceiro aspecto que eu gostaria de abordar com os irmãos é que a presença do Senhor não necessariamente significa paz. A presença do Senhor não necessariamente significa paz. Por quê eu estou dizendo isso? Na continuação do texto, a gente vai ver que ele, a partir do verso de número 17, e aqui foi a minha virada de chave nesse texto. Quando eu olhei para esse texto e quando eu meditei nesse texto a primeira vez, eu achei que o tema principal desse texto era: a presença de Deus significa paz. Mas não entrava na minha cabeça por que essa perícope terminou com um sacrifício. Por que somente depois de ofertar um sacrifício, Gideão pôde dizer e olhar para Deus e dizer que ele era paz, Deus era paz. Até que eu entendi que o grande ponto dessa perícope e o grande ponto das nossas vidas é que Deus não significa paz, a presença de Deus não necessariamente significa paz, mas o perdão de Deus sim. Sabe por quê, meu irmão? Para aqueles que não reconhecem o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida, a presença do Senhor é devastadora, é horripilante. Deus é feio, Deus é mau, Deus é juiz para aqueles que não o reconhecem como Senhor e Salvador. A presença de Deus é a pior coisa que o ser humano pode experimentar e ter que enfrentar na sua vida, se ele não entregar os seus caminhos e toda a sua história diante do altar de consagração de Yahvé. Mas para aqueles que têm o Senhor como Pai, para aqueles que foram perdoados e lavados pelo sangue do Filho de Deus, a presença do Senhor é o deleite mais precioso da nossa vida. E Gideão entendeu. Gideão olha para o anjo do Senhor e ele vai dizer: olha, se é você mesmo que está aqui, se você está de fato me enviando para libertar o meu povo da opressão, me espera que eu já volto. E ele vai até a sua casa, traz pão, traz ali um cabrito, prepara tudo do jeitinho que tinha que preparar, porque Gideão foi convencido de que o problema não era a presença de Deus, mas o problema era o pecado de Israel.
o pecado dele. E ele traz então o sacrifício, e quando ele oferece o sacrifício, Deus recebe de bom grado, traz um apanhado de fogo, destrói aquilo, e o aroma daquele sacrifício sobe até o Senhor, e quando o Senhor então recebe aquele sacrifício, a paz que excede todo entendimento, inunda o coração de Gideão, e ele fala, agora sim, agora eu posso ir, eu fui perdoado, e o Senhor está comigo, não somente com uma presença fria, mas uma presença que me amou de tal forma, que derramou misericórdia sobre mim, aceitou o meu sacrifício, e agora eu tenho certeza de que eu vou vencer essa guerra, de que eu vou libertar Israel. Meu irmão, esse texto não fala da presença de Deus, essa não é a preocupação, não era nem a preocupação de Deus, em nenhum momento ele responde para Gideão se ele estava ou não ali. Eu e você podemos usufruir de paz, assim como Gideão, a partir do momento em que nós somos perdoados pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. Não existe algo que possa se equiparar com a paz do coração de alguém que foi perdoado pelo Criador de todas as coisas. Não existe luto, não existe adversidade financeira, não existe crise de casamento, não existe crise com filhos, não existe tribulação, não existe guerras ou rumores de guerras, não existe epidemias, pandemias, autarquias, qualquer coisa que possa tirar a paz do coração daquele que sabe que Deus, o Criador de todas as coisas, se reconciliou com ele, e que no dia em que nós fecharmos os nossos olhos, nós abriremos na mansão celestial, na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O profeta Isaías só vai dizer que Jesus é o príncipe da paz, que viria o príncipe da paz, porque no momento em que o Filho de Deus vem e desce até a terra, não existe mais somente misericórdia, como existiu aqui com o povo de Israel. Eles mereciam juízo e não receberam. Mas a partir do momento que o Filho de Deus desce como um homem, existe um start e um novo nome para essa bem-aventurança, para essa boa notícia, melhor dizendo. E nós chamamos ela do Evangelho da Graça. Não é apenas mais só misericórdia, não é só não vamos receber o que merecíamos receber, que é coisa ruim, mas o Filho de Deus vem como príncipe da paz, porque ele vem reconciliar o povo de tal forma, que eu e você não precisamos mais clamar por misericórdia a Deus, como se nós fôssemos ser consumidos no dia da nossa morte, e lançados para o fogo eterno. Mas Jesus Cristo, em Jesus Cristo nós temos perdão de todos os nossos pecados, e a justiça de Deus é colocada no Filho e imputada em nós, porque a Bíblia vai dizer que Ele se fez justiça em nosso lugar. A paz não é a ausência de tribulações, mas a presença da justiça de Deus em nós. Ele se fez justiça de Deus em nosso lugar, e não há nada mais que possa abalar a nossa estrutura, a nossa fé, a nossa convicção das coisas. Não há por que temer, não há por que sofrer, ainda que isso vá acontecer, tá? Não estou trazendo um evangelho no qual você não pode sofrer, você vai passar por tribulações, essa é a notícia. Mas se a paz pode reinar no seu coração, é a partir do momento em que você e eu, em que nós reconhecermos e nos lembrarmos de que a justiça de Deus é presente na nossa vida, e de que não há notícia mais importante, mais suprema, do que sermos perdoados pela presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual foi a sua resposta no começo da nossa mensagem. Talvez você esteja passando por um dos piores momentos da sua vida agora, essa semana, esse mês.
nesses últimos tempos. Talvez você esteja experimentando o gozo de uma aposentadoria e um primeiro instante na sua vida de descanso. Seus filhos cresceram, já se casaram, agora você está aproveitando com seu marido, com a sua esposa, está viajando, não sei. Mas de uma coisa eu sei, nós podemos experimentar a paz que excede o entendimento, quando primeiro temos sobriedade sobre as nossas atitudes, sobre o que fazemos, sobre os nossos pecados. Quando em segundo, cremos no poder da palavra de Deus, que vem da palavra do próprio Deus e que nós a conhecemos bem. E quando em terceiro, nós reconhecemos que a presença de Deus não é sinônimo de paz, mas o perdão de Deus sim. O perdão de Deus sim. O Bono tinha um equívoco, no meu ver, na sua frase. A frase do Bono é: a paz não é apenas a ausência de violência, é a presença da justiça. E como eu disse, ele estava falando de uma justiça no sentido de igualdade. Primeiro que o homem nunca conseguiria chegar a uma plena justiça, porque sempre que a gente prioriza uma coisa, a gente tira de alguém. Não é assim que a gente olha para os nossos presidentes, né? Quando ele favorece um, parece que ele desfavorece o outro, e aí ele vai ser penalizado por outro. E a vida do homem é assim, uma sequência, um ciclo de injustiças. Ali o Bono já estava equivocado. Mas mesmo que isso acontecesse, mesmo que essa igualdade pudesse existir na nossa história e na nossa jornada, ainda assim seria insuficiente para nos livrar de todas as tribulações, para de fato nos trazer paz genuína, e para que estivéssemos tranquilos na certeza de que a morte não é a nossa maior inimiga. A morte só é a porta de entrada para algo muito maior, para o advento da eternidade na nossa história, porque nós somos perdoados pela justiça de Deus sobre Cristo em nossas vidas. Amém? Que você possa levar essa mensagem para o seu coração. Se você já recebeu a palavra de Deus em algum momento na sua história, dizendo que você é filho amado, que você foi adotado, que você foi perdoado, entenda que não existe nada na sua jornada que possa ser maior do que o poder da paz de um coração de alguém que foi perdoado. De alguém que foi perdoado. Eu penso no perdão até nos nossos relacionamentos, né? Quem perdoa depois sente paz, e quem é perdoado também sente paz, né? Já viram quitação de dívida? Já recebeu esse presente na sua vida, o perdão de uma dívida? Seu coração se enche de paz. E quem perdoa a dívida também, né? Esse é o poder do perdão. O perdão traz paz. Por isso a gente precisa reconhecer a dívida. Eu tenho dívida, eu tenho uma má notícia, mas eu tenho uma notícia superior e ela é boa. Cristo Jesus morreu por mim e por você e nos perdoou a dívida, nos perdoou as nossas ofensas, e agora nós podemos ter paz com Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, obrigado, Jesus, obrigado porque a sua palavra, ela é muito direta, ela é afiada como uma espada de dois gumes, e ela penetra, separando junta de medula, e penetra o nosso coração nessa noite, e nos faz reconhecer que não existe nada que possa nos separar do amor do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem os poderes dessa terra, nada pode nos separar do teu amor em Cristo Jesus, porque fomos perdoados, regenerados, selados com o selo da promessa, e por isso a paz que excede todo o entendimento, impera e reina nos nossos corações, governa as nossas atitudes, e nela nós temos a esperança e a expectativa de dias melhores na maravilhosa presença do Senhor, ó Deus.
Obrigado, Senhor, pelo perdão, obrigado pela tua graça, obrigado por nos acolher como seu povo, que possamos reconhecer, ó Deus, e ter sobriedade diante dos nossos atos que entristecem o teu Santo Espírito, mas que possamos nos lembrar que a tua palavra tem poder, e se o Senhor já nos perdoou, não existe nada que possa retirar esse perdão sobre as nossas vidas, e assim nós nos lembramos, ó Pai, da certeza de que a sua justiça em nós é o que nos dá o gozo de experimentarmos a paz do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado porque somos seu povo, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, e nós agora colocamos a nossa vida diante do Senhor. Se há alguém que entrou aqui nessa igreja, nessa noite, com ausência de paz, que ela possa ser coberta pela presença do Espírito Santo, que testifica sobre a sua vida, de que ela foi ou ele foi perdoado dos seus pecados, e não existe notícia mais estrondosa e maravilhosa do que essa. Por isso, assim, as palavras do salmista são as nossas palavras: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. É assim que nós te agradecemos, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos entoar mais um canto.